Peppa Pig é um dos desenhos mais conhecidos e influentes no mundo das animações. Mas será que você já notou como a Peppa deixou de ser uma porquinha mal criada para se tornar alguém amável e doce? Quer entender como aconteceu esse processo? É só ficar com a gente em mais um vídeo. Logo no primeiro episódio do desenho da Peppa, a gente pode notar que a porquinha tem um comportamento meio duplo, a gente pode dizer assim. Isso porque é nesse episódio que a mãe da garota ensina pra ela que se ela for brincar de lama, deveria utilizar botas apropriadas. E ela acaba passando o mesmo ensinamento pra George, seu irmão mais novo, de maneira até carinhosa. O problema é que poucos minutos depois a gente vê ela impedindo George de pular em uma poça. E ela pula e joga muita lama no seu irmão caçula, mas depois também deixa que ele brinque. I must check if it's safe for you. Good, it is safe for you. Isso mostra que desde o início, a gente veria tanto o lado bom como o lado não bom da protagonista. Outra vez em que a Peppa foi extremamente cruel foi quando ela, sem a menor cerimônia, expulsou o George e Richard da casinha da árvore que o vovô Pig fez para as crianças brincarem. Ou ainda quando ela suspeitou que o seu irmão mais novo não estava de fato doente e que talvez estivesse fingindo. Além de que ela se incomodava bastante com a tosse do porquinho, que era uma coisa que ele não conseguia controlar. Mas se engana quem pensa que o filho caçula da família Pig é a única pessoa a quem a Peppa tem o hábito constante de fazer mal. Suzy Ovelha já sofreu não uma, mas várias vezes com o comportamento egoísta e malvado da porquinha cor-de-rosa. Temos que lembrar que a personagem é só uma garotinha de 4 anos, então muitas características de crianças dessa idade estão presentes no modo de agir da protagonista. Por exemplo, as crianças, em sua grande maioria, precisam ser ensinadas e motivadas a agir sem egoísmo, compartilhando seus brinquedos com outras, por exemplo. E no caso de algumas delas, como a Peppa, devem ser ensinadas que perder também é uma coisa que pode acontecer. O que fica claro que essa é uma das coisas que a porquinha ainda não tinha aprendido no episódio em que ela acusa a Suzy, sua melhor amiga, de estar roubando. Isso simplesmente porque ela não aceitava o fato de que a pequena ovelha tinha mais sorte do que ela nesse dia. Depois disso, as duas passam o episódio inteiro trocando farpas, e a gente vê que a Peppa se mantém firme em acusar a Suzy de ter roubado no jogo, mesmo que a ovelhinha não tenha feito isso. Em outro episódio, a gente vê que a Peppa simplesmente começa a zombar da sua melhor amiga, imitando ela na frente dos seus colegas. E aí, especificamente, a gente não pode dizer que só a Peppa errou, porque foi a Suzy que começou com as provocações. Mas o fato é que a porquinha não tinha limites nem mesmo quando se tratava de ofender a sua própria amiga, o que mostra que alguma coisa estava errada com a personagem naquele momento. Lembrando que a maioria dessas coisas aconteceram entre a primeira e a quarta temporada. Isso porque quando a Suzy comenta com a Peppa que ela vai embora para acompanhar a sua mãe em seu novo emprego, a porquinha fica muito sentida e faz alguns presentes para sua amiga como forma de afeição, mostrando que a personagem não é de toda má, mas que na verdade ela tem acessos de maldade, a gente pode dizer assim. Mas e você, o que você acha da Peppa? Comenta aqui embaixo se você acredita que ela é hashtag boa ou hashtag má. A gente quer saber qual lado dela que vai ganhar. Outra vítima constante da personagem provavelmente sempre foi o seu pai. Ou melhor dizendo, a barriga dele. Se você já assistiu, sabe que sempre que ela tem uma chance de fazer algum comentário maldoso sobre o tamanho da barriga dele, ela vai fazer. E tanto faz se parentes, amigos ou desconhecidos estão por perto. Ela fala mesmo assim, ela não tá nem aí. No episódio em que toda a família Pig vai até a piscina, ela comenta que a barriga do papai Pig é simplesmente gigantesca e logo ele não vai conseguir pular no trampolim. Cheer up, you two. You can watch me die. Silly, Daddy. Your tummy is too big. Outra vez em que vemos a pequena caçoando do seu pai, acontece no episódio em que toda a família tenta entrar na casa da árvore que o vovô Pig construiu. A Peppa então estabelece que as palavras secretas para entrar seriam o barrigão do papai. Vemos que o personagem fica triste e abatido e pede para que a sua filha mude as palavras, mas ela se recusa. Então, de forma bem humilhante, ele fala as palavras secretas, só para que todos possam rir do pobre porco.
pouco. Ainda por cima, gente, ele descobre que por causa da sua barriga, não consegue nem entrar na casa, precisando ir pelo teto. E se a gente olhar bem, provavelmente o Papai Pig é o personagem mais gente boa e paciente da série. Isso porque ele trabalha como arquiteto e mantém a sua família e não permite que nada falte para eles. Além disso, sempre que possível, ele tá brincando com os seus filhos e fazendo companhia à sua esposa em casa, exceto nos dias de churrasco. Mesmo com todas essas qualidades, a gente percebe que o hobby da sua filha mais velha parece que de fato é fazer chacota com a cara dele. Say the secret words, Daddy. Can I have different secret words, please? No. No episódio especial que faz parte de um dos filmes da série, chamado Peppa Pig Botas Douradas, a gente vê algo inédito acontecendo. Ela chorou pela primeira vez na história no seu próprio desenho. Whatever's the matter, Peppa? I've lost my boots. Isso porque era muito mais comum a gente ver personagens chorando por causa de coisas que a Peppa fez do que o contrário. A gente vê que a Dona Pata acaba calçando as botas douradas da porquinha e indo embora, fazendo a protagonista achar que elas estavam perdidas, e assim ela não poderia competir no concurso de poças de lama. Nesse especial, várias pessoas se juntam para ajudar a protagonista a recuperar as tais botas douradas, e depois de perseguições em terra, mar e ar, chegam até mesmo a usarem um foguete e voarem pelo espaço, a fim de conseguir recuperá-las. O fato é que apesar de ser impossível ir para a Lua como a Peppa e os outros personagens foram, a gente pode dizer que a lição que a porquinha aprendeu durante todo esse evento envolvendo a Dona Pata é que ela é muito mais amada e querida do que imaginava. Isso pode ter tocado a personagem por dentro, e assim ela percebeu que a partir daquele momento, também poderia passar a ser alguém melhor do que vinha sendo até aquela hora. Provavelmente por isso que depois do lançamento desse filme, os episódios passaram a mostrar uma versão da protagonista muito mais gentil e amigável com todos. Mas antes da gente falar algumas provas de que a Peppa Pig de fato se tornou uma pessoa bem melhor, se ainda não for inscrito, se inscreva agora mesmo no nosso canal. A maioria desses casos em que a Peppa foi má que a gente relatou até agora, aconteceram nas temporadas 1, 2, 3 e 4. E principalmente depois do episódio das botas douradas, a gente percebe que o seu comportamento melhorou bastante. E ela se tornou uma pessoa muito melhor e mais agradável. Um dos exemplos de uma versão mais amável dela acontece no episódio em que é apresentada a nova colega de classe, a Mandy Mouse. A porquinha recebe ela muito bem e elogia o seu desenho de um avião. Além disso, como Mandy é cadeirante, quando o recreio acaba e a ratinha precisa subir o morro para retornar à sala de aula, todas as crianças vão embora. Só que Peppa é a única que percebe que Mandy vai ter dificuldades em subir aquilo sozinha. Então ela se oferece para ajudar a nova amiga. E apesar da ratinha não aceitar a ajuda imediatamente, Peppa permanece ao seu lado para ver se ela conseguiria de fato. Depois que Mandy autoriza a porquinha a ajudá-la, as duas sobem juntas para a sala. Alguns episódios antes, quando Gerald Girafa é apresentado para a sala, a sua altura se torna tema de debate entre os alunos. Só que durante a brincadeira fica fácil achar o garotinho Girafa, o que o deixa muito triste e cabisbaixo. A porquinha então ajuda ele a entender como a sua altura também poderia ser positiva para algumas outras brincadeiras. E ele ajuda a pegar a bola que tinha ficado presa na árvore. Em outro episódio, a gente vê ela dessa vez não mais atormentando seu irmão mais novo, e sim cuidando dele, como acontece no episódio em que George precisa comprar uma roupa nova, porque a antiga estava repleta de buracos. E na loja de roupas infantis ela começa a brincar com ele, e os dois se divertem bastante. Tudo isso mostra como a partir da quinta temporada, a gente vê uma versão completamente diferente da Peppa, mostrando que a personagem começou a se tornar alguém muito mais divertida e agradável. Apesar de muitos acharem que não, o tempo continua passando em Peppa Pig, e se a gente considerar que cada episódio é mais ou menos o equivalente a um dia na vida dos personagens,
personagens, podemos chegar à conclusão de que, como o desenho tem um pouco mais de 300, tudo o que a gente assistiu se passa ao longo desse quase um ano da vida da porquinha e dos seus colegas e parentes. Isso pode parecer pouco, mas é o suficiente para fazer com que alguém se torne mais maduro e aprenda com seus próprios erros, o que parece ser exatamente o caso dela. Assim, ela se tornou alguém melhor e uma personagem muito mais inspiradora. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!